Olá pessoal, a quarta aula de matemática básica é sobre equação do primeiro e segundo grau. Para começar, o que é equação? Professora, é sempre que aparece esse sinalzinho aqui, que é o sinal de igual. Beleza, mas o que significa equação? Significa igualdade, indica que um lado é igual ao outro. E o nosso objetivo é determinar o valor ou os valores da incógnita de modo que justamente isso aconteça, que um lado seja igual ao outro. A incógnita é a letra que aparece na equação, pode ser qualquer letra, mas geralmente é o x. Ok, e a equação será de primeiro grau sempre que o expoente da incógnita for 1. Por exemplo, 2x menos 5 igual a menos x mais 1. Um exemplo bem fácil para a gente entender a ideia, o conceito de equação do primeiro grau, tá? Como é que eu resolvo isso? A gente aprende que isola o x, certo? Junta x com x de um lado e número com número do outro. Onde sempre que um número troca de lado na igualdade, ele inverte a sua operação, não é isso? Então eu vou passar esse menos x para o primeiro lado da igualdade e o menos 5 lá para o segundo. Tenho que juntar x com x de um lado e número com número do outro. Tanto faz o lado que você escolhe para deixar o x. Mas geralmente a gente deixa o x sempre no primeiro lado da igualdade. Bom, 2x. O menos x do segundo lado da igualdade está subtraindo, vai passar somando, mais x. E aí esse menos 5 tem que passar lá para o segundo lado. Está subtraindo, vai passar somando também. 1 mais 5. Ok, vamos tentar entender o que realmente acontece. As coisas têm que ter lógica na matemática. E quando você percebe essa lógica, o sentido das coisas, fica muito mais fácil para entender. Então é o seguinte, equação é uma igualdade, um lado é igual ao outro, seria uma balança equilibrada, certo? Se a balança está equilibrada, imagina que você adiciona a mesma coisa nos dois lados. Você vai desequilibrar a balança? Não, ela vai continuar equilibrada. Essa é a ideia básica de toda a equação. Eu posso fazer o que eu quiser desde que eu faça dos dois lados da igualdade. Assim eu não altero essa igualdade. Então a ideia é simples. 2x menos 5 e eu quero que fique só x no primeiro lado da igualdade. Eu tenho que tirar esse menos 5. Tenho que fazer com que esse cara desapareça. Basta que eu some 5, porque menos 5 mais 5 dá 0, esse cara some. Porém, se eu somo 5 no primeiro lado da igualdade, preciso somar 5 no segundo lado também. Posso fazer o que eu quiser, mas tenho que fazer nos dois lados. Por isso que vai aparecer o 5 somando lá no segundo lado da igualdade. Não é uma mágica que acontece que quando o número passa pelo sinal de igual, ele troca o sinal ali. Não, na real, eu somei 5 nos dois lados. Aí no primeiro lado, menos 5 mais 5 dá 0. E no segundo lado vai aparecer então o 5 somando. Com o menos x a mesma coisa. Menos x, e eu quero tirar esse valor dali, quero que fique só número, preciso somar x. Somei x no segundo lado, somo x no primeiro também, por isso aparece esse mais x. Beleza, agora a gente junta x com x, número com número, 2x mais 1x, 3x. Igual 1 mais 5, 6. Eu sei que 3x é igual a 6, porém, preciso saber quanto vale 1x. 3x e eu quero ficar com 1x, basta dividir por 3, certo? Se eu divido o primeiro lado da igualdade por 3, preciso dividir o segundo lado da igualdade por 3 também. Divide os dois lados da igualdade por 3, assim chegamos em x igual a 6 sobre 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo, certo? O número passa sempre com a operação inversa. Nesse caso, está multiplicando, passa dividindo. Não vai trocar o sinal desse 3, toma cuidado. Muita gente acha que quando o número troca de lado, ele sempre inverte o sinal. Não, ele inverte a sua operação. Quando ele está somando, passa subtraindo. Quando está subtraindo, passa somando. Nesse caso é o sinal que troca, mas seria a operação, na verdade, né? E aqui, então, está multiplicando, vai passar ali dividindo. Se fosse menos 3x, passaria o menos 3 dividindo. Então você não mexe no sinal aqui, é a operação que inverte. 6 dividido para 3, 2. X igual a 2. Nessa equação,
Se eu trocar o x por 2, um lado vai ser igual ao outro. Vamos conferir? 2x menos 5, 2 vezes 2, 4, 4 menos 5, menos 1. No outro lado, menos x mais 1, menos 2 mais 1, menos 1. Resultou menos 1 nos dois lados da igualdade. A gente encontrou o valor de x que fez com que um lado fosse igual ao outro. Esse valor, então, é o que a gente chama de raiz da equação, ok? Então, a raiz dessa equação é 2. Solução é o conjunto formado por esse elemento 2. S maiúsculo de conjunto solução igual, e entre chaves você escreve a resposta da equação, o 2. Beleza, mais um exemplo. 3 que multiplica x menos 1 mais 2 igual a 4x. Primeiro tem que eliminar o sinal de agrupamento, o parênteses. O 3 está multiplicando todo mundo que está dentro desse parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 3x menos 3, mais 2, igual a 4x. Menos 3 e o 2 vai ter que passar para o segundo lado da igualdade. E o 4x eu vou trazer para o primeiro. 3x. O 4x é positivo, portanto ele está somando. Se está somando, vai passar subtraindo. Menos 4x. Igual, menos 3 está subtraindo, é negativo, passa somando, mais 3. E o 2 está somando, passa subtraindo. Inverso da soma é a subtração e vice-versa. O inverso da multiplicação é a divisão e vice-versa. Então, sempre que um número troca de lado, ele inverte a sua operação. Isso vem justamente da ideia que a gente observou antes da balança equilibrada ali, né? Ok. 3x menos 4x fica menos 1x. Ou seja, menos x. Igual 3 mais 2, 3 menos 2, 1. Menos x é igual a 1. Porém, eu preciso descobrir quanto vale x. Muito fácil, é só multiplicar menos x por menos 1. Aí fica x positivo. Se eu multiplico o primeiro lado por menos 1, vou ter que multiplicar o segundo lado por menos 1 também. X é igual a menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Ou você pensa assim, menos x é menos 1 vezes x. Menos 1 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido para menos 1, menos 1. Nessa segunda equação, a raiz é menos 1. Se eu trocar o x por menos 1, um lado vai ser igual ao outro. Solução dessa equação é o menos 1. Nas equações de primeiro grau, a gente sempre vai ter um valor para a incógnita que satisfaz a igualdade, tá certo? Uma raiz. Veremos na sequência da equação do segundo grau que existem duas raízes, dois valores para x que satisfazem a igualdade. Próximo exemplo é uma equação do primeiro grau envolvendo frações. X sobre 2 menos 3x sobre 4 igual a 1 sobre 2. Nesse caso, a gente vai juntar as frações nos dois lados da igualdade. Você vai fazer a soma ou subtração de frações normal, como vimos lá na primeira aula de matemática básica. Tem que tirar o MMC entre os denominadores. Entre 2 e 4 é 4. Beleza? 4 dividido para 2, 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3x, 3x. E você mantém o sinal do meio ali, menos 3x, certo? No outro lado da igualdade, tem só uma fração. Beleza, a gente não precisa fazer nada. Se tivesse outra fração somando ou subtraindo, você faria a operação para juntar essas frações ali. 1 sobre 2. 2x menos 3x, menos x. Sobre 4.
igual a 1 sobre 2. Como resolver isso? Fácil. O que o 4 está fazendo? Está dividindo. Ele está embaixo do x. É menos x dividido para 4. Se o 4 está dividindo, ele passa com a operação inversa. Inverso da divisão, multiplicação. Passa multiplicando. Menos x é igual a 4 que multiplica 1 sobre 2. Multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Embaixo do 4 não tem ninguém, esse número é 1. Menos x igual a 4 sobre 2. 4 dividido para 2, 2. Menos x é igual a 2. Desse modo, qual é o x? X é igual a menos 2. Menos 1 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido para menos 1, menos 2. Ou multiplica os dois lados por menos 1, dá na mesma. Essa é a raiz da equação. Solução: o conjunto formado pelo elemento menos 2. Ainda sobre equação do primeiro grau, vamos falar agora de sistemas de equação do primeiro grau. É quando você tem duas equações com duas incógnitas em cada uma. Por exemplo, x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a menos 2. Observe que se você pegar apenas uma equação, pegar só x mais y igual a 5, você não consegue resolver, porque são duas incógnitas. Eu sei que são dois números que somados vai dar 5. Pode ser 1 e 4, porém pode ser 2 e 3. Existem várias possibilidades. Com uma equação só não dá para resolver. Porém, com esse conjunto de duas equações, a gente consegue resolver, consegue chegar nos valores de x e y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. A ideia para resolver isso é muito simples. Você vai isolar uma das letras em uma equação e substituir na outra. Como assim, professor? Escolhe uma das duas equações. Pode ser a primeira que está mais simples. É só x mais y. Na segunda tem 2 vezes x, então a primeira está mais simples. E aí você escolhe uma das letras para isolar. Pode ser o x ou o y, tanto faz. Dá na mesma. Vou isolar o x. Basta passar o y para o segundo lado da igualdade. Y está somando, passa subtraindo. X é igual a 5 menos y. Vamos guardar isso. Se você isolasse o y, ficaria 5 menos x. Beleza. Agora você vem na outra equação, vamos escrever ela aqui em cima. 2x menos y igual a menos 2. O que fazemos com essa equação? A gente vai trocar o x por 5 menos y. Muito fácil. Eu não sei qual é o valor numérico do x, porém eu sei que é 5 menos y. É só eu trocar nessa outra equação o x por 5 menos y. Observe que o x está sendo multiplicado por 2. Portanto, o 2 vai multiplicar essa subtração, 5 menos y, né? 2 vezes 5 menos y igual a menos 2. Olha só que maravilha! Agora dá para resolver. É uma equação onde aparece uma única incógnita, que é o y. Desse modo, basta resolver a equaçãozinha do primeiro grau e encontrar o valor dessa incógnita y. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos y, menos 2y, menos y, igual a menos 2. Passo 10 para o lado de lá. Menos 2y menos y igual a menos 2. O 10 é positivo, está somando, passa subtraindo, menos 10. Menos 2y menos y, menos 3y. Igual menos 2 menos 10, menos 12. Menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a menos 12 dividido para menos 3.
Na divisão, menos com menos dá mais. 12 dividido para 3, 4. Y é igual a 4. Maravilha! Para achar o valor do x, ficou muito fácil. Eu sei que é o número que somado a 4 dá 5, né? Porque x mais y dá 5. Então o x é 1. Só que em alguns casos não vai estar tão na cara como nesse exemplo. Como é que você faz? É só substituir o y pelo valor que você encontrou em qualquer uma das duas equações, aí vai sobrar só o x, você acha o x. Ó, eu posso pegar aqui, ó, x mais y é igual a 5, aí eu troco y por 4, né? X mais 4 igual a 5, isolando o x. X igual a 5 menos 4, que vai dar 1. Se você trocasse o y nessa segunda equação, também ia chegar no mesmo resultado 1. Ok? Muitos probleminhas trabalham com sistemas de equações. Aqui a gente viu como resolver. Na aula de exercícios resolvidos, eu vou te mostrar alguns exemplos. Então é bem simples. Isola uma das letras em uma equação e substitui na segunda, você vai achar o valor de uma das incógnitas. Tendo esse valor, você substitui ele em uma das duas equações para achar a outra incógnita.